Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você pelo YouTube, você que está acompanhando a gente. Hoje nós fizemos uma live de uma forma diferente, mas a gente agradece o acompanhamento de cada um de vocês que deixam mensagem, enfim. Mas antes disso, você que está vindo pela primeira vez, simples, se inscreve aí no canal e deixa suas notificações para que a gente possa ir melhorando, fazendo as coisas da melhor forma possível. Legal? Pessoal, é um momento de indignação. Eu estava pensando antes de fazer 3 vídeos hoje referente ao que está acontecendo lá na Amazônia. Também existe, por um outro lado, a questão ideológica, que muitas das vezes as pessoas pensam que a questão ambiental, enfim, climática é uma estratégia para o governo inventar um imposto e arrecadar de grandes empresas, enfim, principalmente da população. Também, por um outro lado, é uma questão ideológica. A gente vê várias pessoas dizendo que a questão climática é algo aleatório, que não existe nada daquilo. Mas o mais importante é a gente levar em consideração que tem pessoas que estão sofrendo, que tem pessoas que estão morrendo também. E tem pessoas que irão se prejudicar literalmente. Uma coisa puxa a outra. É uma engrenagem. Se um dente quebra, de repente pode até funcionar, mas não da forma como funcionava antes. A gente está vendo o que está acontecendo aí na Amazônia. São vários os países que estão se mobilizando. E depois de 20 dias, Jair Bolsonaro, ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Nós vimos aí, ó, vizinho da Bolívia, o Evo Morales, parecendo um KC-390 que a Embraer fazia, que foi entregue preço de banana para a Boeing, por esse governo que não está fazendo absolutamente nada para a população, jogando água na parte da Amazônia que fica na fronteira com a Bolívia. Tudo isso, gente, a gente tem que tentar abrir o olho. E muitas das vezes você não vai conseguir entender nisso, porque por décadas o Brasil sempre mostrou algo que foi implementado na nossa mente e a gente às vezes não consegue entender. A maioria da população, povão, trabalha, estuda, chega em casa cansado, vai assistir televisão e só vê coisa ruim. Nós fomos criados assim. O sistema nos conduziu a um lugar onde muitos de nós nos afastou de algumas observâncias, principalmente políticas efetivas, de um raciocínio comum. É triste, gente, a gente vê a situação que o país está passando e a gente precisa aumentar o tom. A gente precisa elevar o tom e mostrar que a gente não é capacho, que nós não estamos aqui para baixar a cabeça para uma pessoa que faz as coisas porque acha que deve ser feita daquela forma. Se você não gosta de tomar café, não toma. A gente tem que respeitar as pessoas. Vamos falar um pouco sobre a Amazônia, referente a isso que eu fiz essa introdução, de a gente aumentar o tom de voz. A gente sabe que a Amazônia sempre queimou, principalmente nos meses mais secos, de agosto a setembro. Só que dessa vez está queimando mais. O Jair Bolsonaro criou uma narrativa aí dizendo, por causa do ódio, ele detesta as ONGs, né? Ele acha que as ONGs, depois ele falou que os ruralistas, eu acho que a gente tem que parar de brincar um pouco, Jair Bolsonaro. Acho que está na hora de você criar vergonha na cara, porque se fosse um país democrático, você já estava na cadeia. Você, Sérgio Moro, é a cambada que está aí destruindo o Brasil e vocês estão enchendo o bolso, o rabo de dinheiro, a gente tem que falar isso. Então a gente tem que aumentar o tom. Principalmente Paulo Guedes. Esse deitando Dallagnol aí, ó. O cara queria fazer um monumento. Vocês estão sabendo, acho que até melhor do que nós aqui, mas a gente está tentando desvendar algo para que a gente possa, junto, transformar o Brasil em algo. Então a gente sabe muito bem que por tudo isso que está acontecendo na Amazônia, traz revolta à população. São Paulo, 3 horas da tarde, vocês viram, escureceu, o povo entrou em desespero. É isso que eu sempre falo, não está preparado por acaso.
Então a gente tem que prestar atenção que o presidente Jair Bolsonaro está abrindo a mão dos recursos, principalmente do fundo da Amazônia. Então essa intensificação do desmatamento ele é real, é uma questão objetiva e está sendo feita por satélite. E o cara diz que os dados não são reais. Ele vai lá, admite, o líder lá, o presidente do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, dizendo que tudo aquilo que foi mostrado ali, aquelas imagens chocantes feitas por fotógrafos, enfim, tudo é para casar pacto de sensacionalismo e trazer as queimadas, somente o desmatamento na região do norte. Então, a gente viu aí um tamanduá correndo pela cidade, aliás, próximo, né? Fugindo do fogo da BR que liga Cuiabá a Santarém, aí se viralizou na internet, somente nas redes sociais, com as mensagens de indignação. O povo ficou revoltado com isso. E a gente vê que as notícias estão dando conta que as queimadas nas regiões são confirmadas como natureza de provocação pelo homem. Alguém provocou, alguém iniciou, alguém fez algo para poder tentar beneficiar o próprio interesse. Então, a gente está vendo que esta questão do assunto global é uma questão de sobrevivência da humanidade. Então, o nosso povo brasileiro tem que defender a maior floresta da terra. Mas não sabe como nem onde. O povo está perdido e a gente está no meio tentando sair do tiro. Ou seja, do tiroteio. O povo está inventando para sobreviver, inventando para trazer o prato, aliás, a comida para o prato. E a gente está vendo um desmonte de tudo que está acontecendo. E a gente não adianta a gente ficar falando de governos do passado, do governo daquilo. Governo entra, governo sai e a Amazônia continua aí sendo dizimada como fruto de maior ganância entre os que querem lucrar, os latifundiários, os ruralistas. Eu sempre expliquei, 70% que você come vem da agricultura familiar que não tem incentivo. Agora, para latifundiário, esses filha da mãe que fica aí vendendo soja que não paga subsídio, não paga imposto, eles querem abrir espaço. Nem à toa que o filho de Jair Bolsonaro está vindo aqui fora para levar mineradoras para o Brasil, para explorar essa área, para explorar a área, principalmente dos indígenas, para colocar 40% no bolso e destilar o Brasil. Então a gente vê que toda essa falta de patriotismo, da questão de um governo, de outro, veio desde a época da ditadura. Aí veio a nova Constituição, nova República, e a gente tem que entender que a maioria são responsáveis por isso. A gente não dá a mínima, a gente que vive nas grandes metrópoles, aí quando destrói uma área muito grande, você está acabando com os corredores ecológicos. Isso é fundamental. Isso eu lembro quando eu estudei aqui. E está acabando também não só com os corredores ecológicos, mas também a fauna, alguns bichos como a árpia, gavião real, a própria águia, a onça pintada, o iraçu, a jaguaritá, os felinos geral, enfim, que precisam dessas áreas para poder sobreviver. Aí então o desmatamento vem reduzindo a floresta de forma absoluta ignorante, em todos os aspectos, mas a floresta já entrou em estado de saturação. Aí o que significa isso? Ela pode produzir menos chuva, vai afetar o clima da região sudeste, principalmente o pessoal do Paraná, Santa Catarina, de São Paulo, vai afetar a agricultura centro-oeste. Isso afeta, gente, as pessoas não conseguem entender. Isso afeta literalmente o bolso do produtor, do pai de família, de você que precisa se alimentar. E a gente deve estar muito tempo tentando eliminar esse desmatamento, mas as coisas não acontecem. Aí vai o Jair Bolsonaro, hoje vai querer se montar. A gente está vendo aí o Macron aí da França, barricando junto com outros países, querendo sair da União Europeia e do Mercosul. Tem que sair fora mesmo, tem que sair fora. Tudo isso que está acontecendo serve de quê? De irrelevância para um país que deu oportunidade para um proto-fascista ir governando. 8 meses, gente. Nós só estamos perdendo, o povo está sofrendo.
A gente tem que entender isso. Aí coloca um general Vilas Boas falando que a França está ameaçando com armas nucleares, que blá 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 blá, que mande um míssil, principalmente no Planalto, lá onde mora, lá no Congresso, no Parlamento ali, que mande. É só assim a gente vai realmente se conscientizar do que quem manda no país é a gente. Gente, a gente tem que aumentar o tom, gente. Passou! A gente tem que quebrar essa passividade. Esses costumes que foram marcados desde o século da escravidão. Esses caras aqui, ó, esse general Vilas Boas, você sabe qual que é o salário desse filho de um cidadão? A gente fica indignado, gente. Esses caras arrecadam 48 bilhões de reais da Previdência. Da Previdência, eles contribuem com 3. Vivem de privilégio aí pra cima. Os caras não contribuem com nada. Estão vestidos com uma farda que não representa. Sabe por quê? Você sabe por quê eu fico indignado? Porque o meu compromisso define o meu caráter. O compromisso de Jair Bolsonaro, o compromisso desses cidadão aí, Sérgio Moro, Deitando Dallagnol, Paulo Guedes, essa cambada aí, a família de Jair Bolsonaro. Ninguém prende ninguém. O que o povo tá esperando, gente? Passividade de quê? Que foi adquirida? Essa submissão da passividade que nós temos, não vamos enfrentar, vamos esperar. Olha lá, o Ivo Morales alugou um C390, tipo um jumbo, que joga milhões de litros de água para poder ajudar. Ninguém faz nada, absolutamente nada. Por causa do quê, gente? O que a gente está esperando? Explodir? A Venezuela lá, o exemplo da Venezuela. Vocês falam o que vocês quiserem, vocês podem criticar as mensagens, as matérias e as coisas que nós aprendemos aqui, que nós sabemos diretamente da Venezuela, não é nada daquilo que foi colocado na cabeça do povo brasileiro. Tem problema? O país tem problema. Todo país tem problema. Aqui também tem. Aqui tem pobre, aqui tem analfabeto aqui nos Estados Unidos. Aqui a miséria está aumentando por causa de um louco fascista também, que abriu uma guerra com a China. Você está vendo o que está acontecendo? Está todo mundo na expectativa do Fed abaixar um ponto da taxa de juros. O país está entrando em colapso. Se o dólar colapsar, o Brasil aí, queimando as reservas, o Banco Central, um quartel-general da corrupção. Você que está assistindo aí, o Banco Central é uma quadrilha que está montada, que Sérgio Moro está junto e nunca foi averiguar, nem o Ministério da Fazenda, nem o Banco Central que faz essas operações do swap cambial. Ó. Eles vão torrar 750 milhões de dólares aí. A custa de quê? De quê? De quê? É revoltante, gente. O que caracteriza a gente elevar o tom? Até quando? Na hora que a água chegar aqui, ó, que entrarem na sua casa, que fuzilarem todo mundo. Você não tem liberdade pra nada. Aí hoje é sexta-feira, vai pro barzinho tomar cerveja e que se lasca o quê, bicho? É revoltante. É revoltante. É revoltante. O país que a gente tá vivendo e o pessoal assim, ó, esperando o quê? Que tipo de democracia que a gente vende? O pessoal fala que no Brasil não existe mais. O Estado, a República, o Estado de Direito, a democracia foi esvaziada no país. Sabe por quê? Que nós temos medo, nós temos essa passividade de enfrentar os conselhos patronais e nós nunca vamos insurgir contra a lei. Porque se fosse qualquer país, você tem que ver, os países de fora têm que interferir, gente. O Greenwald aí se matando, sendo perseguido, não importa o relacionamento que ele tem. Ele falou, vou defender o país dos meus filhos. E o povo, bicho, eu não tô querendo criticar, gente. Vai ver meus vídeos do começo, 3, 4 anos atrás. A gente não pede nada, a gente tá aqui para ajudar. Por quê? Porque nós não queremos insurgir contra a lei. A própria Constituição sempre fala isso. A gente não quer quebrar a empatia. A gente quer viver por acaso. Deixa a vida me levar, leva eu. E o povo sofrendo, o povo sendo dizimado aí, ó. Aí vem essas porcarias desse jornalzinho que tem aí, essa cambada que tem falando aí que os brasileiros, não, ó, o país cria 43 mil novos empregos. Mentira! Se não é o coitado que vem do Nordeste, que nem
meus avós e outros que vieram da Europa e de outros países, que lutam, que vão lá, ó, vai vender, olha a água, vendendo na rua, passando humilhação aí por causa dessa polícia militar que não vale uma merda, que a gente vai destatizar. Essa é uma pauta do Trust. Acabar com a polícia militar, porque não serve para nada, e criar uma nova polícia. Polícia que vai sentar com você e falar, tudo bem, qual que é o seu nome, precisa de ajuda? Proteger e servir a sociedade como um todo, não é nada disso. Somente uma revolução, gente, no Brasil. Somente uma revolução. É uma palhaçada que está acontecendo, bicho. Querer incriminar ONGs. Agora fala, o cara... Meu, o cara tá presidindo, Jair Messias Bolsonaro, protofascista. Desafio a família dele, o Congresso, o Parlamento, quem quiser. Quem quiser. Então é destilando, querendo falar que a culpa é das ONGs. Manda o Serviço Inteligente Brasileiro, a Polícia Federal aí que tá aí de joelho pro esse chefe da quadrilha aí, o Sérgio Moro, investigar se foram as ONGs. Traz ao público e mostra quem foi que queimou. Sabe por quê? Porque é a ideia de manter o quê? A elite dominando o sistema financeiro, drenando do pobre pro rico. Aquele Robin Hood invertido que a gente já sabe. Gente, nós temos que elevar o tom. Eu elevei o tom e você que tá aí, não abaixe a cabeça. Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tudo isso porque tem um aval de quem? Do Trump. Trump já era. Trump já era. Ele pode vir aqui, mandar quem for aqui na porta da minha casa. Eu sou cidadão, respeito a Constituição e debaixo da Constituição eu tenho meus direitos, não só aqui, como no Brasil, de poder se manifestar. É isso que você tem que entender, gente. Que na Constituição fala, vai! Todo mundo já tinha que ter invadido a casa do Bolsonaro, a casa dessa quadrilha do Sérgio Moro e colocado os pingos nos i, meu amigo. Não é assim que funcionam as coisas. O povo tá sofrendo. Aí estão falando, não, mas ele tá querendo mudar, ele tá 8 meses no mandato. 8 meses para acabar. São 3 empresas que vão ser privatizadas. Pergunta se o povão quer privatização. Pergunta se o povão quer que privatize, mexa nas leis trabalhistas. Pergunta pro povão se o povão quer, se é a favor das privatizações e da reforma aí. Que aí, ó, que colocou o quê? Você tá pagando R$83 de cada R$100. Sabe para quê? Para ser dizimado e enterrado vivo. Você não vai chegar a conseguir a lugar nenhum se aposentar com essa maldita ideia desse Paulo Guedes, que é outro safado que tem que ir pra cadeia. Ele é o chefe capitalista de fundo de pensão de uma quadrilha que já vem drenando aí, ó, dos funcionários públicos, fundo de pensões aí, do Correio, do BNDES, do Banco do Brasil, tem que ser investigado. Então, o Sérgio Moro dá pano pro Bolsonaro, porque colocou ele no poder, e em contrapartida, Bolsonaro dá pano pro Sérgio Moro descobrir onde tá o Queiroz, onde tá essa quadrilha. Gente, chega. Tá na hora de elevar o tom. Ou muda agora, ou o Brasil vai penar. Somente uma revolução. Termino em silêncio.